Pode começar, Dani. Tá. Bom dia a todos. Eu quero agradecer aí a presença de vocês. A gente, como a Isabel já comentou um pouquinho antes aí no início da reunião, o nosso grupo já é reduzido do reduzido, né. Então, assim, seu Ivo, Anne, eu, queria agradecer mesmo realmente a disponibilidade de vocês de estarem fazendo aqui a diferença, tá bom? E agradecer também novamente a Aba, a Tainá, por terem aí uma paciência comigo, e a gente tentando do nosso jeito aí dar conta dessas da obrigação aqui, tá bom? Então vamos declarar aberta então a reunião, né, desse grupo de acompanhamento do contrato de gestão. O primeiro item da pauta é discussão e aprovação da síntese da segunda reunião, que aconteceu dia 18 de outubro do ano passado. A Isabel encaminhou no e-mail, né, da convocação, espero aí que todo mundo tenha olhado, e o que vocês tiverem de contribuição, se não tiver nada, a gente pode estar colocando para discussão e aprovação. Isabel, acho que então a gente pode estar colocando para aprovar. Como ninguém se manifestou, então a ata da síntese da reunião está aprovada. Item 2 da pauta, é a apresentação do relatório previsto e realizável do Plano Orçamentário Anual (POA) e o Plano Plurianual de Aplicação (PPA), exercício de 2022. Aí esse quem vai fazer a apresentação é a Aba, né? Ok, bom dia, Daiane, bom dia a todos os membros aí do grupo de acompanhamento, Tainá, equipe da Bom Aba. dia. Eu vou ser um pouquinho, bem breve, tá? Para tentar, né, Uhum. acompanhar todas as... A gente não demandar muito aí, delongar muito a reunião. Basicamente, deixa eu iniciar a apresentação aqui. Se vocês estiverem visualizando aí, por favor, me avisem, tá? Por gentileza. Uhum. Estão visualizando a Aqui planilhinha? já, Igor. Aqui Tá, para Uhum. mim, sim. obrigado, Isabel. De forma geral, né, a gente tem aí, então, essa previsão do desembolso previsto e realizado, né, para o ano de 2022, a expectativa, né, de todas as ações aí previstas no nosso PPA, somados, né, dava um total aí de R$ 17.077.628. Então, a gente tem aí uma evolução orçamentária de desembolso a cada mês, que a gente acompanha, né, feita aí pelo financeiro, depois de todas as demandas, né, notas técnicas, aprovações realizadas. E para cada uma das ações a gente também teve, né, aquelas que teve algum desembolso, teve algum avanço dentro do cronograma, né, das previsões aí de desembolso, a gente conseguiu também, obviamente, né, ter algum desembolso financeiro em cada uma dessas ações. Então a gente tem também em cada uma dos itens aqui elas, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, dentro do programa de atendimento às atividades, aí a gente tem aí apoio e manutenção do comitê, apoio e manutenção, né, das atividades aí da agenda anual de atividades do comitê, mobilização social. Só um minutinho. A gente tem também aí, né, os recursos aí previstos para treinamento e capacitação. Então, a gente, dentro desse programa aí de atendimento a atividades do comitê, a gente teve aí um desembolso total de R$ 147.605,59, 56,77% do total previsto, tá? Dentro ainda do eixo 1, né, do componente 1, que são as ações aí de planejamento e gestão, a gente tem também um programa de planejamento e gestão de recursos hídricos, né, com relação a atividades previstas para o sistema de informação de recurso hídrico, né? A gente está com a concepção e já começando a desenvolver a partir desse ano. A gente também teve previsto aí o programa ProUrga, né? Aquele programa de apoio aí à URGA com relação aos outorgas, né? Análise e processo de outorga. A gente teve também previsto, né, um programa aí de fortalecimento da gestão de recursos hídricos da cobrança, né? Dentro desse programa, né, a gente estava previsto aí total de R$ 2.510.445, e a gente teve aí aproximadamente o desembolso de R$ 1.259.977,98, aproximadamente aí 50% do desembolso.
Do programa de mobilização e comunicação social, né, aquelas relacionadas aí ao site, a mobilização social, as mídias sociais, as publicações, né, todas as atividades do comitê, a gente teve previsto aí o total de R$ 483.600, e a gente teve um desembolso também de R$ 266.925, aproximadamente aí 55% do previsto. Para as atividades de demanda espontânea, né, também previsto aí dentro do eixo 1, a gente teve aí o apoio ao projeto de pesquisa como uma atividade de prevista, né? Por aí não houve desembolso, porém está sendo, né, tramitado aí junto à Câmara Técnica, né, esse edital de apoio à pesquisa, mas até então não houve nenhum desembolso. Para as ações do componente 2, né, do eixo 2, ou os programas e ações de planejamento, a gente teve aí previsto aproximadamente 9 milhões de reais, tá? Em todas as ações previstas, principalmente aí relacionados ao cadastro técnico multiunitário de rede, né? Que é uma ação que o comitê definiu e está desenvolvendo. Também 3,5 milhões da elaboração da concepção, projeto básico e executivo do sistema de esgotamento sanitário, e também estudo sobre a capacidade de suporte, prevista aí 1,5 milhão, né? Dessas atividades, a gente, né, de acordo com o andamento, a gente desembolsou o total de R$ 1.378.036,91, e aproximadamente 37% aí do total acumulado, tá? O programa de impacto na quantidade de água, né? Temos previsto aí, né? A estruturação do programa produtor de água, R$ 500.000. A gente já iniciou a construção do termo de referência durante 2022, porém não concretou nenhuma desembolso, né? Nenhum produto. Então, também não teve esse desembolso previsto. Para gerenciadora de projetos, tivemos aí R$ 712.500. Essa gerenciadora é a parte, né, que nos auxilia aí para a prestação de fiscalização, acompanhamento, gerenciamento de cada uma das ações. E a gerenciadora, né, para fazer todo o processo aí do cadastro técnico de rede, também desembolsamos aí R$ 84.866,03, aproximadamente 11,91%. Para o programa, para o eixo 3, né, o componente 3, o programa aí de ações estruturais, a gente estava previsto, dentro do sistema de quantidade de água, no programa de qualidade de água, quantidade de água, R$ 1.534.000 para as recuperações de áreas degradadas, né, com o projeto de recuperação do Capão da Erva, e o programa também Buriti, né, e também estava previsto para o projeto, né, do viveiro de mudas, né, um apoio aí ao viveiro de mudas. O programa Buriti, né, teve desembolso, como eu vou apresentar para vocês aqui, porém as outras ações ainda ficou nas tratativas, né, a gente conseguiu tratativas, instituiu uns grupos de trabalho, só que aí não houve efetivamente nenhuma contratação e desembolso nessa ação, por isso aqui não teve nenhum desembolso, né, efetivamente realizado. E da demanda espontânea também, né, dentro do subcomponente 3, nós tivemos aí a fiscalização, né, dentro do atendimento à demanda espontânea. Nós tivemos aí a recuperação dos projetos de 2019, onde que foi aprovado aí 2 projetos que demos sequência de execução. Um deles é a recuperação do lixão de Santa Juliana, né? E também uma outra ação que foi aprovada e demos, né, andamento, é o estudo do IEF, né? Também que foi feito, proposto pelo IEF, que é o estudo aí do Rio Claro, né? Uma proposta aí, um possível estudo ambiental para uma perspectiva, né, de implantação de uma unidade de conservação ali nas quedas do Rio Claro. Então, basicamente, foram essas 2 atividades. Então, do total, em resumo para vocês, né, a gente, previsto aí dos 17.077.628, a gente desembolsou o total de 4.020.580, aproximadamente 23,54% do total planejado, né? Só para relatar, né, esse aqui, esses 4.020 é o maior desembolso, né, financeiro aí desde a execução do PPA, do comitê. Então a gente está, né, evoluindo aí aos poucos para desembolsar cada vez mais as ações aí de melhoria da bacia. A gente tem, né, como também um indicador, a gente tem aí os relatórios, né, que a gente apresenta, né, como parte integrante do plano de trabalho. Então a gente tem um relatório de execução, vocês estão conseguindo visualizar ele? Sim. Ok, Sim. obrigado, Sandra. Sim. Então, a gente tem um resumo aqui de todas as ações, né? As ilustrações, fotos, justificativas de não execução, de atrasos, enfim. Todos os valores previstos, desembolsados, os percentuais de execução, cronograma físico-financeiro quando há,
né? Então, a gente tem todas as atividades aqui realizadas, todas as atividades previstas que estão previstas no PPA, a gente, né, elenca cada uma delas e justifica, né, todas as ações, o porquê de não ter desembolso, o que andou em cada uma dessas ações, né, qual foi o desempenho alcançado, o desembolso efetivamente alcançado, por que não houve desembolso, tudo isso a gente justifica nestes relatórios aqui de prestação de contas, né, relatório de execução do PPA. Também um outro relatório de execução que nós temos também é o 2B, onde a gente tem, né, um dos componentes aí da avaliação do plano de trabalho, é a questão do avanço, né, das ações aí frente à execução do plano diretor. Também um outro relatório também disponível, né, e aí a Sandra vai mostrar mais para frente. A gente atendeu aí nota total aí dentro dessas avaliações. Então, de forma geral, né, caso não vou delongar muito aqui para vocês têm acesso aí, né, está publicado no site também. A Isabel pode mandar depois também, caso não foi na convocação, eu não lembro de ter visto. Mas assim, acaba que todas as ações aqui estão descritas com, né, ilustrações, quando desembolsadas, todo o resumo aí de cada uma delas previstas aqui. Umas ações concretas que nós tivemos, né, que a gente finalizou em 2022, que vale um destaque para vocês, né, foi realmente a recuperação do lixão de Santa Juliana. Eu vou mostrar para aqui para baixo aqui um pouquinho. Isso aqui é algumas do Buriti, que já foi desenvolvido, foi finalizado também no ano passado, tá? Aproximadamente aí R$ 300.000, né, aplicados aí na bacia Uberlândia, em Uberabinha, Bom Jardim, e também a recuperação do lixão, né? Então, foi uma ação importante que nós finalizamos, né? Uma das primeiras obras aí finalizadas com recurso da cobrança. Então, né, todo o procedimento aí do início, como que era antes, né? Todo o andamento aí que a gente acompanhou diretamente a evolução dessa obra. Também uma foto aqui, né, final, uma inicial, que como era a pilha do rejeito, né, do lixão em 2019, e depois da área recuperada já, né, em 2022. Então, assim, de forma geral, pessoal, para não estender muito cada uma das ações, caso vocês queiram, posso, né, apresentar individualmente cada uma delas, mas de forma geral, né, em resumo, tá aí todas as ações escritas, né, caso alguém queira alguma especificidade aí de qualquer uma das ações, eu estou à disposição para a gente apresentar para vocês, tá? Mas eu deixo aí, né? Alguém quiser depois fazer a leitura, entender todo o procedimento, tá bom? Igor, muito obrigada. Até assim, uma coisa que eu vou pontuar esse, mas de forma positiva, até porque das outras reuniões que a gente participou, até foi um ponto que a Anne levantou, que foi a questão de você realmente de demonstrar o que estava sendo realizado, apresentado, né? E eu vi que dessa vez você colocou essas informações ali com fotografia, né, ficou mais detalhado. Eu acho que isso ficou bem didático mesmo pra gente que às vezes não está tão por dentro, né, do que está acontecendo. Não, perfeito. Estamos aí para atender, tá, Daiane? Da melhor forma possível. Se eu tiver dúvida, algum membro, qualquer, né, cidadão tiver alguma dúvida sobre qualquer uma das ações, estamos disponíveis aqui para esclarecer em qualquer momento, tá? Acho que o seu Ivo quer falar. Tudo bem? Tudo bem, Ivo. Boa tarde, bom dia. Bom dia. Eu queria só você, não é questionamento, não, é só um pedido de auxílio mesmo. Sim. Na planilha de gasto, na primeira planilha que você apresentou, aqueles gastos com a divulgação do sistema, que são os gastos maiores que tiveram, né? O sistema de informações, não é isso? Você pode abrir aqui a primeira planilha? Posso? Estou visualizando já, Ivo? Já visualizei. Essa Tá. questão Deixa eu carregar aqui. de programa de mobilização, comunicação, não. É isso. Deixa eu ver. Programa de qualidade, impacto na qualidade de água, não. Por favor, décima. O sistema de informação de recurso hídrico, Ivo, está no eixo componente 1, tá? Aqui em cima, aqui, ó. Isso, seria nessa questão da gestão das divulgações do sistema.
Do desenvolvimento do sistema de informações, exatamente. Isso, perfeito. Isso aí. Eu queria só que você me auxiliasse para me entender o seguinte: tem o ID Cisema, né? E Sim. tem outra forma do público acessar informações sem ser dentro do ID Cisema. Tem um sistema dentro do IGAM. Não, a plataforma do Estado, e aí a Tainá vai me corrigir, caso eu estiver enganado, mas a plataforma de toda a divulgação da infraestrutura de dados espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente, ela está disposta no Cisema, tá? Então, ali tem informações do IEF, SEMAD, com relação às outorgas, a questão do próprio IGAM com relação a toda a parte aí de informações espaciais de recursos hídricos. Então, está né, essas informações ambientais dentro do Sistema Estadual de Meio Ambiente, ela está, né, dentro aí do Cisema. Então, não há outra, pelo menos eu desconheço até então, outra ferramenta oficial de informações a não ser o próprio IDE-Cisema. Isso no âmbito estadual, tá? No âmbito federal, a gente tem aí, né, o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos, né, da ANA, também contempla muitas informações aí, diferentes órgãos estaduais, né, além dos próprios dados da ANA, que está disponível aí para download, acesso, né, e toda a necessidade que tiver. O nosso sistema de informações, e para complementar, na verdade, assim, você tem dentro do DE-Cisema as informações de todo, né, o estado de Minas Gerais, e o sistema de informações de recursos hídricos, nós vamos fazer um recorte, basicamente, né, para a bacia, e alimentar com dados aí da bacia, os dados que são levantados, gerados, né, e até mesmo de dados secundários que o próprio VIN também, do IDE-Cisema, da própria ANA, para termos as informações e auxiliar nosso planejamento dentro do sistema de informações da bacia do Rio Araguari. Não sei se eu esclareci. A gente tem o Infohidro também, Igor. Ah, sim, o Infohidro, ok. Infohidro, isso. Aí tem informações mais detalhadas, né? Da gestão de águas. É questão de vazão, a população consegue, o público consegue, por exemplo, acessar. Eu sei que acessa as outorgas, vamos supor, outorga de captação. A questão de vazão deferida, essas coisas, você tem que ir pelo número da outorga, ou você consegue, sim, automaticamente, dentro desse programa aí do IGAM? Eu não sei te falar se tem essas informações detalhadas, né? Devido à Não, mas lei de proteção de dados aí, como é que está funcionando? Mas Você assim, sabe, basicamente informações, assim, as dados pessoais não são apresentados, tá? As informações da vazão, do número da outorga, do processo de outorga, a vazão outorgada, né? Isso. Tudo isso tem já informações em cada pontinho lá que você alimentar sobre as outorgas dentro da bacia. Quando você clica individualmente em cada uma delas, ela aparece, assim, uma tabela de atributos com as informações básicas aí dos processos, tá? E esse link específico do IGAM ainda não foi implantado, não, mas vai ser implantado. Não, está sendo desenvolvido agora. A gente fez uma concepção inicial, né, que foi aquela concepção que a empresa contratada entregou para nós no final do ano, e agora, depois dessa concepção, a gente vai começar a desenvolver. Então, a expectativa já do ano que vem, né, que é um processo um pouquinho demorado, todo o desenvolvimento, sistema, né, avaliação, implementação, acompanhamento, a gente já ter essas informações já o quanto antes aí disponíveis para acesso a todos, a partir, né, do próprio sistema do Araguari. Tá bom? Ok. Muito obrigado, Igor. Disponha. Igor, deixa eu só complementar, só para curiosidade ainda sobre o sistema, a proposta, então, do sistema que está em desenvolvimento é ela ficar acessível por meio do IDE ou não? Não. É outra coisa separada. É separada, é uma plataforma nossa mesmo, né, nossa do comitê, da aba que vai ser, né, desenvolvida, e aí a gente vai utilizar informações secundárias que podem vir, né, por meio aí de geosserviços aí a partir dos dados e bases já existentes, oficiais, IBGE, o próprio IDE, o próprio CNIS, né, o CNIR da ANA e outras informações que estão disponíveis aí de forma oficial, a gente agregar no nosso sistema como um complemento de informações. Entendi. Mas a ideia é termos um banco de dados, né, e gerarmos as próprias informações que nós estamos gerando, igual a cartografia digital que foi sendo agora, né, entregue, né, a ideia também já é colocá-la também já desenvolvida, né, no sistema, com todo o mapeamento do uso do solo, as informações aí de alta resolução dentro da bacia. Certo, obrigada. Só aproveitando, eu já queria pedir, se vocês puderem, por favor, enviar para a gente o relatório e a planilha, porque na convocação elas de fato não vieram, né? Não sei se tá. bloqueio aqui.
Tá, na prestação de contas, a gente até publicado no site, mas a gente encaminha o link para vocês, tá bom? Por favor. E eu também não li, né, o relatório, mas pelo que você apresentou aqui, só reforçando o que a Daiane já comentou, pelo que você mostrou, parece que está bem mais detalhado, né, contando o andamento, em que situação que está cada um dos projetos. Então, obrigada por ter atendido esse nosso pedido. Disponha, Ana. A gente está aqui para dar o melhor, tá? Bom, da minha parte, basicamente é isso. Caso a gente tiver mais alguma dúvida. Igor, eu acho que conseguiu esclarecer, né, até as pontuações que o seu Ivo e a Anne fizeram também, e assim, eu sei como vocês estão sempre muito acessíveis, se nesse decorrer a gente precisar de algum esclarecimento, a gente conversa com vocês. Eu acho que a gente pode prosseguir dessa forma, tá Do jeito bom? que vocês Obrigada. quiserem. Combinado, agradeço. Daiane, sobre o relatório, a gente pode encaminhar sim, mas só reforçando o que o Igor falou, o relatório já está no portal dos comitês, no portal de transparência, no site do comitê do CBH Araguari, e como o item era apresentação, então geralmente a gente não manda com antecedência, né? Entendi. Mas só para ficar, porque fica parecendo que a secretaria não encaminhou por uma falha da secretaria, mas não, é porque de fato o item está como apresentação. Mas a gente dispõe sim para vocês, né, no final da reunião eu encaminho para todos, tá? Mas já está no portal dos comitês, na prestação de então tá. contas. Obrigada. Obrigada, Isabel, pelos esclarecimentos. Então, agora a gente passa para o item 3, né, da pauta. Gente, desculpa, Daiana, Sandra. Aí agora é porque a gente tem a apresentação do realizável, né, do plano orçamentário anual POA, tá. né? Isso, aí agora continua no item 2, agora No é com item o 2, Ronaldo. Isso. então tá bom. Desculpa aí, gente, vamos... Bom dia, pessoal, novamente agora, de forma oficial. Eu vou conduzir a apresentação sobre o plano orçamentário anual, que é a parte, né, de custeio administrativo da aba. E já de cara, assim, eu quero cumprimentar o Igor aí pela apresentação dele aí, falar depois da área técnica é complicado, né? Porque a área técnica tem toda uma riqueza, de ilustração aí das ações. E falar de números de custeio é uma coisa até meio enjoada, mas vamos tentar aqui ser o mais simples possível aqui, mais ilustrativo, tá? Vou tentar compartilhar a tela aqui. Eu tenho uma certa dificuldade aqui, mas vamos ver se a gente consegue... Estou conseguindo compartilhar algum material, não? Aqui não apareceu para mim, Ronaldo. Ainda não. Apareceu. Ainda não apareceu nada, não. Pois é. Você quer que eu coloque aqui, Ronaldo? Coloca para mim aquela planilha Excel para mim, por favor. Eu queria também pedir desculpa, eu estou com a reforma, eu estou aqui em casa trabalhando de forma remota, e eu estou com a reforma aqui do lado, aqui, e tem exatamente uma britadeira aqui mexendo aqui. Se ela entrar no circuito aí, pode ser que dá um ruído aí, mas vamos tentar ser breve aqui, ok? É a primeira lá do 7,6, lá embaixo, a primeira abazinha lá. Isso. Bom, todos nós sabemos que nós temos um plano orçamentário anual. Isabel, desculpa, vai nessa planilha do Adobe para mim, do PDF. Acabei fazendo confusão, desculpa. Isso, pode subir aí até no POA, aprovado. Aí, não, ao contrário. A primeira... Em cima, isso aí. Não, mais de cima. Não, na frente. Pode o primeiro, o POA. A primeira... Aí. Isso aí. Nós temos, então, que foi aprovado pela plenária do comitê, né? Tem a deliberação normativa aí.
Em 2021, em dezembro de 2021, nós aprovamos, né, a gente submete a apreciação da plenária, todo o planejamento orçamentário anual, que é esse que está na tela. Essa é uma deliberação do comitê, né, e a gente também coloca isso no relatório que a gente encaminha para o IGAN no ato da prestação de contas. Então, aqui, a síntese do custeio administrativo está aí, resumidamente, nós temos uma arrecadação prevista oficial de 5.677.000, né? Isso representa uma parcela dos 7,5% desse valor de R$ 425 mil, com um saldo remanescente dos anos anteriores de 200 mil, 201 mil praticamente. Nós, então, fizemos uma previsão orçamentária para 2022 no valor de R$ 626.662. E ela foi exatamente a composição desse orçamento, segue, é isso que está mostrando aí. Vai subindo devagar aí, Isabel, por favor. Então, a gente divide a despesa para funcionamento da entidade, despesa de infraestrutura e despesa de suprimento. Essa é uma primeira parte do orçamento. Eu evito ficar mostrando, né, a evolução orçamentária de cada item desse. Primeiro, porque é realmente enjoado demais, né? Eu acho que nem justifica. Segundo, é que a gente já está querendo mudar um pouco o foco. O seguinte, nós temos, né, como um elemento gestor do orçamento, nós temos determinada flexibilidade para trabalhar. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos dar um exemplo claro aqui. Está escrito aí fornecimento de energia elétrica aí, 1.072 por mês. Pode ser que determinado mês sobra dinheiro para isso. Então, a gente apropria esse restante para outra ação, sem comprometer o orçamento no todo. Então, essa é a flexibilidade do gestor, que eu acho que isso é perfeitamente compreensível, né? Mas, de qualquer maneira, esse foi o orçamento aprovado lá atrás. Sobe mais, vamos descer na tela, por favor. A ação 2, pode ir mais. A ação 2, que é realmente o custeio de deslocamento, a gente previu para o ano 2022 alguma coisa próximo de R$ 26 mil, para despesa de deslocamento, diária de viagem. Lembrando que esse deslocamento é apenas só para os membros da entidade equiparada, os membros da aba. A despesa com membros de comitê, as despesas com deslocamento de membros para plenária e outras despesas assim, não estão incluídas nesse orçamento, que aí já envolve recursos dos 92,5%. Ok? E, finalizando essa composição inicial, tem aí o custeio da mão de obra, né, que a gente apropria para o IGAN, para o contrato de gestão do IGAN. Nós apropriamos uma previsão aí de 388 mil para o custeio da mão de obra. Vale aqui a pena a gente lembrar que a ABA também é uma entidade delegatária junto ao Paranaíba, o recurso federal. Então, como a gente administra um recurso federal da ANA para o Comitê do Paranaíba e o do IGAN em âmbito estadual, a gente faz uma repartição, né, dessas despesas. Isso quer dizer que parte das despesas, ou grande parte das despesas de mão de obra, estão o Paranaíba, o recurso da ANA, ele suporta essas despesas, e uma parte delas é jogada, então, para o contrato do IGAN, que é esse que a gente fez essa previsão aí. Ok? Esse foi aprovado, então, lá em 2021, esse orçamento inicial. Agora, volta naquela planilha Excel, Isabel, por favor. Bom, eu vou apresentar de forma resumida aqui o resultado de 2022 de uma forma bastante sintética. Se algum dos senhores quiser ver aquela evolução de cada item daquele, a gente abre também. Particularmente, eu acho que é desgastante, desnecessário, mas ela está aberta aqui. Então, vamos nessa planilha. Amplia ela um pouquinho para a gente, Isabel, por favor.
Está todo mundo visualizando? Sim. Ok, Sim. essa primeira planilha da receita e despesa que está à esquerda, ela reflete exatamente a movimentação, né, que nós tivemos no ano de 2022. Nós entramos no ano de 2022 com um saldo remanescente de 168 mil. Hein? Peraí, só um minutinho, Ronaldo. Tem jeito de ampliar a tela, ou fazer uma tela cheia, ou coisa assim? Qual das planilhas você quer que eu aumente ou não? Não, essa aí da esquerda aqui, a receita e despesa aí, ó. Se todos estiverem chegando, para mim está ok. É só questão de ter um. Aí, fica melhor assim. Isso. Ok. Então, voltando ao raciocínio. Nessa parte superior, nós temos a parte de receita, nós entramos em 2022 com um saldo de R$168 mil. Tivemos um rendimento de aplicação financeira de próximo de R$13 mil no ano, e recebemos do IGAM, né, o repasse que foi feito, né, do IGAM para a conta da aba foi de R$8.654.000, que nós apropriamos 7,5% disso, então nós apropriamos então aquilo devido ao custeio administrativo. Então houve um aporte de 742.163 como receita. Ou seja, trabalhamos no ano com a receita de R$923.117. Essa, então, foi o aporte que a gente trabalhou como receita. Nós tivemos, Isabel, na parte de despesa, nós tivemos despesa propriamente dita, as despesas operacionais administrativas na ordem de R$500.342. Tivemos uma tributação de rendimentos, né, de 2.530. Tivemos outras movimentações aí, que só movimentação financeira aí de área de viagem, que às vezes não foi acertado, algum outro que ficou pendente aí, no valor de R$1.800. Ou seja, nós fechamos o ano com a despesa de R$554.706, que, confrontado com a receita de 923, tivemos, então, um repasse para 2023, um saldo, então, final na conta dos 7,5% da aba, de R$368.410, que foram transportados para esse ano de 2023. Agora, caminha para a direita um pouquinho na outra planilha. Tá, o que é que nós fizemos aqui? Isso aqui é praxe a gente demonstrar isso para o órgão gestor, a gente fazer uma classificação da despesa com base na natureza da despesa pública, né? Isso é uma prática que a gente faz, é até uma obrigação. Então, dos R$550 mil de despesas, então, a gente faz a composição dessa despesa em função da natureza da classificação pública. Então, nós tivemos aí R$213 mil de remuneração de pessoal, os encargos sociais, as obrigações, 129 mil, diária de viagem, 1.300, material de consumo, 5.700, passagem, despesa de locomoção, 1.200, praticamente, serviços de pessoa física, 42 mil, pessoa jurídica, 155 mil, e material permanente, 1.200, R$1.300, praticamente. Então, essa é a forma da gente classificar a despesa em função da classificação do Estado, da natureza da despesa pública. E o mais interessante agora é para a linha de baixo, Isabel, por favor. Isso. A gente exatamente apropria a despesa de 550 mil e então, ela explode ela em função da finalidade do custeio. Então, em termos de diária e deslocamento, nós tivemos 3.071, salários e encargos, 349, né, 350 mil praticamente, despesas administrativas propriamente ditas, 115, 116 mil, consultoria e assessoria foram praticamente R$80 mil,
81 mil. O que são as consultorias e assessorias? Nós temos hoje uma terceirização da nossa consultoria, da nossa contabilidade, é um escritório de contabilidade terceirizado, né? Nós temos auditoria independente, que a gente apropria parte da despesa de auditoria independente, estão jogadas aqui. Da mesma forma, assessoria jurídica, a gente divide com Paranaíba e com outros instrumentos, e a gente apropria, então, para o IGAM uma parte. E o material permanente, conforme nós já falamos atrás, de apenas R$ 1.300 aí. Essa basicamente foi a nossa prestação de contas, o resumo da nossa prestação de contas, de uma maneira bastante sintética, sem a gente entrar na evolução de cada item daquele. Então, assim, eu fico à disposição para a gente, né, qualquer tipo de arguição, qualquer tipo de esclarecimento, dúvidas, e se vocês quiserem que a gente venha explodir algum número desse aí, a gente está aberto aí para poder contribuir e esclarecer. Da minha parte, de uma maneira bastante sintética, foi isso. Viu, Daiane? Eu devolvo a palavra a vocês da coordenação aí para o eventual esclarecimento. Tá? Ronaldo, muito obrigada aí pelas explicações. Deixa a Anne e o seu Ivo, se eles querem que algum ponto que seja esmiuçado, explicado com mais detalhes. Da minha parte, está tudo ok. Seu Ivo? Seu Ivo, o senhor está escutando a gente? Ai, Ronaldo, muito obrigada. Eu acho que qualquer coisa a gente também depois, se no decorrer a gente precisar que seja esclarecido mais algum ponto, depois dessa reunião, a gente entra em contato, né, com a aba, com o senhor, tá bom? Muito obrigada mesmo pelos esclarecimentos, pela apresentação. Ok, Daiane, eu que agradeço, permaneço à disposição aí na sala, tá? Tá bom, obrigada. Isabel, agora eu posso passar para o outro item? Pode sim, Daiane. Tá, então tá bom. Item 3, agora é a apresentação do relatório de avaliação do contrato de gestão do IGAM, do 03 de 2019, o exercício de 2022. Seria, então, aquele relatório que foi encaminhado no e-mail, né? Isso, seria aquele relatório, só que eu fiz uma apresentação, Daiane, de maneira mais sucinta, porque como o relatório já foi encaminhado ao e-mail, eu vou estar apresentando para vocês, né, Sandra, né, primeiro falando só a Sandra, né, deixa eu abrir a câmera, aí eu vou apresentar de uma maneira mais sucinta para vocês as notas que nós obtivemos nos indicadores e a nota final. Aí, qualquer dúvida também, a gente vai esclarecendo durante a apresentação, tá certo? Eu vou projetar aqui e vocês me falam se vocês já estão visualizando. Só um minuto. Espera aí. Vocês visualizam? Ainda não. Espera aí só um minutinho, que era para visualizar. Visualizam? Eu estou vendo só o seu e-mail. A tela não? Peraí, só um minutinho, não. Então. Peraí. Só falta eu ter que mandar para a Isabel apresentar. Né? Tá dando tilt? Peraí. De novo. E agora? Agora sim. Então tá certo. Tá, o problema estava entre a cadeira e o computador, viu, gente? Sou eu. Bom, então é o seguinte, como a Isabel falou, né, e você também já leu o item 3 de pauta, apresentação do relatório, né, de avaliação, então a gente vai apresentar para vocês o resultado da avaliação dos indicadores do plano de trabalho do contrato de gestão do IGAM. Esse plano de trabalho em relação ao exercício de 2022, ele tem a previsão de 5 indicadores. Um indicador, ele fala sobre a disponibilização de informações. O indicador 2, planejamento e gestão. Indicador 3, utilização e acompanhamento dos recursos da cobrança pelos recursos hídricos. O indicador 4, gerenciamento interno. E o 5, reconhecimento social.
O indicador, antes de iniciar a apresentação de cada indicador, eu vou questioná-los o seguinte, Anne, Ivo e Daiane. Vocês preferem que eu faça traga, né, para vocês as informações em relação aos indicadores? Por exemplo, eu falo do indicador 1, questiono se tem alguma dúvida e a gente passa por indicador 2, ou vocês preferem que eu fale dos 5 indicadores e ao final a gente esclareça as dúvidas se vierem a existir? Eu acho, assim, vou dar minha opinião, Daiane, que ficaria mais, eu acho que mais didático, indicador por indicador, porque depois você lê tudo e acho que a gente meio que se perde. Se perde, isso, por isso que eu estou questionando. Geralmente nos outros, pelo menos no Paranaíba, a gente faz dessa forma, indicador por indicador. Pode ser dessa forma, Anne e Ivo? Pode, tranquilamente. Beleza, então. Então, o indicador 1, para o exercício de 2024, o indicador 1, ele tem, o exercício de 2022, né? Ele tem peso 1, a meta desse indicador é 8, e a nossa nota foi 7, né? E a média ponderada, a nota padronizada foi de 75. Por que que nosso resultado foi 7? Esse indicador, ele compreende o detalhamento do resultado a ser disponibilizado no site do comitê, né? O que acontece? De acordo com esse indicador de disponibilização de informações, nós temos aí 8 subitens que a gente tem que disponibilizar no site do comitê. Então, em relação ao comitê, a gente tem que trazer todas as informações do decreto de criação, regimento interno, composição, deliberação, moção e atas de reuniões que são realizados, né? Sobre a entidade equiparada, a gente tem que trazer informações institucionais atualizadas, deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de equiparação, estatuto, alterações. Sobre relações de usuários, nós temos que trazer relação de informação de usuários da respectiva bacia, e essas informações que constam aí, ó, cobrança e arrecadação, os valores transferidos, e esses demais, centro de documentação, a gente tem que trazer estudos, projetos, e os demais também, investimento da bacia, a gente também tem que trazer esses investimentos aprovados. Sobre legislação de recursos hídricos, a gente tem que trazer toda a legislação federal do Estado, incluindo Constituição, lei, decreto, portaria, deliberação do Conselho, e do contrato de gestão, a gente tem que trazer os contratos aditivos, relatórios de gestão, de avaliação, os relatórios financeiros, os contratos firmados. Por que o nosso resultado foi 7? Porque, infelizmente, não estava publicado no site o nosso primeiro aditivo. Nós já providenciamos de imediato, quando a gente verificou essa, vamos dizer assim, essa omissão, né, nossa, de não ter publicado, então o contrato já encontra-se publicado. Então, aí a gente perdeu a nota nesse quesito em virtude de não ter disponibilizado esse aditivo. A fórmula de cálculo, como ela é feita? A nota padronizada, a gente pega o resultado, no caso 7, divide pela meta 8 e multiplica por 10, né? Então, aí a gente obteve 8,75 em 10. Por quê? Porque nós, infelizmente, perdemos aí um ponto em relação a não ter publicado o aditivo. Em relação a esse indicador, vocês têm alguma dúvida, algum questionamento? Não, por mim está esquecido. Não. Ok, vamos para o indicador 2. O indicador 2, ele é subdividido em 2 indicadores, né? Então, a gente tem o 2A e o 2B. O 2A, ele é o acompanhamento do plano plurianual de aplicação. E o 2B é a implementação do plano diretor de recursos hídricos. Esses 2 relatórios aqui que devem ser entregues são aqueles relatórios que o Igor apresentou, que vocês fizeram a solicitação. Eles compõem o nosso relatório de execução do contrato de gestão desse indicador. Então, o que significa isso? O relatório 2A, a gente faz um relatório do acompanhamento de todas as ações que foram executadas, como o Igor apresentou para vocês, escrevendo ação por ação, colocando fotografia, descrevendo para vocês o que foi executado financeiramente, o que foi executado financeiro e perdi a palavra.
execução física e financeira, como o Igor demonstrou para vocês, colocando foto, se não foi executada a ação, o motivo. Então, esse relatório, quando a gente entrega ele, a gente consegue aí um ponto, né, pela entrega total do relatório, desde que sejam atendidas essas informações dessas ações. Então, no relatório 2A, a gente tinha como meta 1, com a entrega do relatório atendendo todas as exigências que deve constar nele, a gente obteve o resultado 1. A nota parcial desse indicador, a nota padronizada, ela é obtida como? A gente pega o resultado, divide pela meta e multiplica por 10. Então, 1 dividido por 1, multiplicado por 10, então a gente atinge a nota máxima aí padronizada para o indicador 2A. De igual forma, o indicador 2B, que é a implementação do plano diretor de recursos hídricos, que é a entrega desse relatório contendo as informações necessárias, o Igor também apresentou e também vai ser disponibilizado para vocês e já se encontra, né, no portal Transparência. Esse indicador de igual forma, uma vez que a gente entrega esse relatório atendendo aos requisitos, a gente também atinge o resultado 1, que compreende a meta dele, né? E o peso desse indicador também, ele tem o peso 5. Então, a nota final do indicador, a gente fazendo uma média, né, 10 mais 10 dividido por 2, né, são os 2, aí a gente atinge a nota máxima também desse indicador com a entrega dos relatórios. Alguma dúvida sobre esse indicador? Não. Ok. O indicador 3, de também peso 5, a nossa meta prevista para ele era 50%, né? Nós desempenhamos aí apenas 33,32%. Esse indicador, ele mede o índice de desembolso anual. E como que a gente calcula esse indicador? A gente pega o valor desembolsado em reais por ano, divide pelo valor repassado em reais por ano pelo IGAM e multiplica por 100. Então, o valor desembolsado no exercício de 2022, a gente desembolsou R$ 4.570.923,40 e o valor repassado pelo IGAM no ano foi de R$ 12.585.077,90, que multiplicados por 100, a gente atinge aí um percentual de 36,32%. A nota padronizada, como que a gente obtém a nota padronizada? É o nosso resultado dividido pela meta multiplicado por 10. Aí a gente chega aí numa nota 7,26 em 10. A gente não atingiu a totalidade da meta proposta. Alguma dúvida nesse indicador? Sandra. Pois não. Na verdade, eu sei que são diversos fatores que fazem com que não atinja o resultado, não atinja a meta, né? Isso. Você acha que existe um fator assim predominante, alguma coisa assim que você elege como o maior empecilho de ter o resultado mais próximo da meta? Seu Ivo, bom, cabe a mim a elaboração do nosso relatório de execução, né? Esses indicadores, eles são passados pelas suas respectivas áreas, né? No caso aqui, esse índice de desembolso anual, eu vou pedir para o Igor estar respondendo, por quê? Porque envolve mais aqui na questão das ações finalísticas, né? Então, Igor, você pode explicar quais são as dificuldades encontradas aí pela equipe técnica para não atendimento à meta, por gentileza? Claro, Sandra. Bom dia, Soraya. Eu sei que são várias. Eu queria saber se você entende alguma mais predominante, sabe? Alguma que vocês encontram maior empecilho. Tá, de forma geral, vou fazer uma síntese bem rápida aqui, Soraya, para fazer um contexto, né? A gente vem, desde que eu entrei na aba, a gente vem numa cultura do comitê de empenhar todo o recurso disponível nas ações, né, de planejamento. Ocorre que, por conta, né, do custeio aí da entidade ser aproximadamente aí R$ 500.000, a gente não tem recurso para bancar, né, para custear uma equipe técnica significativa que tenha condições de dar toda a celeridade, todas as ações previstas, né, ou já previstas anteriormente, como a gente está tentando buscar também agora prever. Desde dessa mudança, né, essa quebra desse paradigma aí, dessa questão de empenhar todo o recurso disponível, né, a gente tem um histórico aí de quase
50 milhões, 60 milhões de reais aí, né? No primeiro PPA que foi feito lá em 2020, a gente está evoluindo, inclusive com normativos aí do IGAM, recomendações de auditoria do próprio IGAM com relação à melhoria do planejamento. A gente vem cada vez mais ao longo desses anos, né, que eu estou acompanhando o IGAM, tentando planejar da forma mais assertiva possível esse cronograma. Ocorre que a gente já diminuiu bastante o número de ações, tá, previstas, né? Quem viu lá o PPA em 2020 com aquela quantidade de ações, a gente já conseguiu reduzir, conseguiu afunilar, direcionar o que a gente realmente tem capacidade. E aí pode acontecer de alguma ação por algum motivo, né? De ter que, por exemplo, o sistema de informação. A ideia é que a gente tentava o quanto antes, né? A expectativa de ter o quanto antes o desenvolvimento dele. Porém, tem todas umas etapas que não é que a gente não saiba planejar, né? Ou não tem como prever uma correta execução ao longo do tempo daquele serviço. Mas algumas questões de própria contratação, pode acontecer com o edital de deserto, a licitação não corre nenhum proponente para isso, atrasa, né? Mas assim, a gente está tentando, né? Desde então, aprimorar o quanto antes esse planejamento, tentando buscar aí uma equipe técnica para a gente, né, por mais que a gerenciadora nos apoie nesse sentido, nessas obras mais complexas, mas assim, a grande questão mesmo é o dificultador, é a disponibilidade da equipe técnica, né, que no caso aí só eu e a estagiária sendo custeado aí pelo IGAM, né, para dar vazão a todo esse tipo de serviços, reuniões, o andamento, algumas fiscalizações, pareceres de produtos que são entregues, né, então tudo isso é um dificultador, tá? Mas a gente está tentando cada vez mais acertar nesse planejamento aí, e ter uma nota, né, planejar 100% e tentar executar o máximo 100%. Não, entendi. Não, muito bem explicada. A questão passa também pela administração para você fazer os projetos, né? Entendi. Tá bom, muito obrigado. Disponha. Igor, fazer uma pergunta que pode ser por ignorância minha mesmo, ainda pela dificuldade de entender a divisão dos recursos. Mas a equipe do gerenciamento daquele contrato da gerenciadora, né? Ela está dentro dos 92% ou dos 7,5%? 92,5%, isso. O Anne, aquela gerenciadora, ela está direcionada geralmente para a ação que está sendo executada. Por exemplo, a gente contratou a execução do cadastro técnico multifinalitário, né? Então, a gente contrata a gerenciadora para acompanhar, fiscalizar todo o trabalho que nós da ABA, algum técnico que fosse contratado internamente pelo custeio do 7,5%, teria suas necessidades de acompanhamento desse projeto. A gerenciadora, contratada pelos 92,5%, acompanha, né, valida, fiscaliza, dá os pareceres, analisa todo o andamento até o término, né, até os pareceres finais aí de todo o produto. Então, a gerenciadora entra dentro dos 92,5% para aquela ação específica. Ah, entendi. Então, a gerenciadora é para cada ação específica, não tem alguma coisa mais do contrato da gerenciadora de forma mais contínua, para dar um apoio mais contínuo para a aba. E existiria essa possibilidade? Vocês imaginam isso? Bom, a gente... Assim, que esse contrato com a gerenciadora seja uma equipe técnica que dê um apoio mais contínuo para a aba. Uhum. A gente assim, né, tenta contratar essa gerenciadora para não, né, onerar muito a questão do próprio custo, né, do 92,5%, do 7,5%, relacionado à atividade da própria gerenciadora frente ao valor de contratação daquela ação, né? Mas assim, a gente tem, né, dentro do planejamento, a gente já está revisando isso, né? E a ideia é a gente tentar contratar, né, uma empresa para disponibilizar de alguma forma algum profissional para ficar por conta, né, de analisar e dar vazão de forma geral nesses projetos aqui internamente, tá? Para auxiliar a nós aqui da equipe técnica. Tá, obrigada pelo esclarecimento. Foi só uma pergunta, até para entender melhor, né, como é que a APA funciona. E eu me recordei que, se não me engano, o PCJ, nas gerenciadoras que prestam serviço, ela tem um pouco dessa característica de ser contratos mais contínuos, né? Uma equipe que já está ali há um tempo maior, enfim. É mais nesse sentido, né, de pensar... Sim, a gente está planejando já. Legal. Obrigado, Anne, pela informação. Podemos dar continuidade? Sim. Então, agora passando para o próximo para o indicador 3 ainda, né? Só que agora é o 3B. O 3B,
ele é o índice de desembolso acumulado. Como que se mede ele? Esse indicador, ele é medido pelo valor desembolsado acumulado desde a assinatura do contrato de 2020 até 2022, que é o ano que a gente está fazendo a análise, e dividido pelo valor repassado acumulado também pelo IGAM. Esse indicador, a meta dele prevista para o exercício de 2022 era de 25%, o peso dele é 5%, e o resultado alcançado por ele foi 41,43%, então nós batemos a meta, quase dobramos. Como que é a fórmula, né? Como eu disse para vocês, a gente pega o valor desembolsado acumulado, então de 2020 a 2022, a aba desembolsou aí em valor acumulado, desculpa, aqui ficou, tem que tirar aqui. A aba desembolsou aí 8.828.989.088 centavos, desculpa, 8.828 reais, 8.828.989 reais e 88 centavos, é muito dinheiro, gente, dividido por 21.311.649 reais e 25 centavos, que multiplicados por 100, a gente chega aí a porcentagem de 41,43%. A diferença desse indicador 3B com o 3A é que o 3A, ele mede anual, né? O valor desembolsado em reais por ano, dividido pelo valor repassado por ano, e esse daqui ele já pega o acumulado desde a assinatura do contrato. Então, a nossa meta era 25%, a gente atingiu aí 41,43%. Alguma dúvida nesse indicador? Vocês me perdoem a leitura dos números, viu? É muito dinheiro. Por mim, nenhuma dúvida. Tudo ok também. Não, tá ok. Então tá. Passando para o indicador. Desculpa. Então, esse indicador, como ele é subdividido em 3A e 3B, como que a gente calcula a nota final dele? De igual forma com o indicador 2A. Desculpa, de igual forma com o indicador 2. A gente pega a média dos dois, né? 7,5, 7,26 e 10, e divide, e aí a gente chega aí numa nota final do indicador 8,63 em 10. O indicador 4. O indicador 4, o que ele mede? É o gerenciador interno, ele é o fornecimento do serviço de atendimento aos usuários da cobrança pelos usos de recursos hídricos, né? Esse indicador a gente atendeu em sua totalidade, a meta era 12, nós atingimos o resultado 12, então atendendo a fórmula da nota padronizada, que é o resultado dividido pela meta multiplicado por 10, a gente atinge a nota padronizada em sua totalidade. Esse indicador a gente disponibiliza tanto no site do comitê quanto no site da aba 0800 para tirar dúvidas, e também o telefone por WhatsApp, que também a gente tira as dúvidas. Isso daí são as pessoas, os usuários, né, todos os cidadãos que ficam com alguma dúvida nessa questão, às vezes encaminha e-mail, às vezes entra em contato, a gente tem uma planilha de controle, a gente preenche internamente, a gente tem todos os dados dessa pessoa, nós temos o telefone, a gente tem o nome completo, a gente tem o e-mail, e esses dados dessa planilha é disponibilizada ao IGAM, só que em relação a e-mail e em relação a CPF, a telefone, a gente mantém internamente aqui em respeito à LGPD. Então, esses dados a gente não pode disponibilizar, mas a informação ali a gente contém tudo descrito na planilha. Então, também nesse indicador a gente atingiu a nota máxima. Alguma dúvida em relação ao indicador 4? Tá ok, por mim. Vamos para o último indicador. O indicador 5, que é o reconhecimento social, esse indicador, o IGAM, ele aplica um questionário, né, a todos os membros do comitê. No caso do CBH Araguari, nós temos 36 membros titulares e 36 membros suplentes, totalizando aí 72 membros, né, entre titulares e suplentes. O IGAM aplica esse questionário, infelizmente, a gente teve apenas 10 membros respondendo, 76, sendo 6 titulares e 4 suplentes, né, que responderam a esse questionário. É muito baixo a adesão, né, a esse questionário,
e a média das pontuações obtidas nesse indicador foi igual a 9,08. Então, pegando o resultado obtido pelo IGAM após a análise das respostas dos membros a esse questionário, a gente obteve aí o resultado 9,0,8, a nossa meta era 10, então, atendendo a fórmula para a gente chegar ao resultado, a nota padronizada é o resultado dividido pela nota multiplicado por 10, então a nota padronizada fica aí a 9,8, a gente não atinge a nota. Se me permitem fazer uma observação, é muito importante, né, que todos os membros do comitê respondam. Por quê? Porque isso é importante não somente para a própria agência, entidade equiparada que presta os serviços ao comitê, como também pelo próprio órgão gestor, né, que vê a participação dos membros. E, infelizmente, esse exercício de 2022 e os outros exercícios, a gente verifica que a participação ela é bem pequena. Salvo engano, em 2021, a participação foi de 12. Então, quer dizer, para 2021, se eu não estiver equivocada, para 2022, aí a gente ainda teve uma queda na participação dos membros, né? Isso a gente não consegue mensurar o motivo da não resposta desses membros, né? A gente, não sei se já foi falado nas outras reuniões, a gente esquece, mas aí, em virtude disso, eu acredito, né, foi feita uma avaliação aí pelo IGAM e também dos outros indicadores, então, a partir do ano que vem, quando a gente for fazer a análise desse plano de trabalho, a gente vai estar trabalhando outros indicadores, não vão ser mais esses 5 indicadores, né? Eu também não sei se vocês vão continuar participando no grupo de acompanhamento do contrato de gestão, que vai ser alterado, né, a partir da posse da nova gestão, mas se vocês tiverem interesse também em participar, e se vocês também tiverem compondo o comitê, aí vocês vão verificar que esses indicadores eles sofreram alterações. Então, sobre esse indicador 5, alguma dúvida? Sandra. Sim. A nota 9 aqui, né, o resultado 9,08, é em função das respostas que vieram por meio do questionário, é isso, né? Isso, Vocês se recordam, assim, de maneira geral mesmo, o que foi respostas assim, mais problemáticas, o que é que o questionário trouxe de informação, assim, de questões a serem melhoradas? Anne, esse questionário, ele também naquele relatório lá que a Isabel mandou, esse questionário ele está anexo. A maioria das respostas é assim, você conhece o comitê? Aí algumas têm assim, não. Você conhece? Não. Aí, assim, são um pouco, para nós, como entidade, avaliar as respostas fica um pouco, assim, suspeito, né? Então, assim, como vocês nos dão abertura, são sempre solícitos, a avaliação, assim, que eu faço, né, Sandra, não é em nome da aba, é minha pessoal. Assim, infelizmente, eu não sei se vocês vão concordar, mas às vezes a gente vê o seguinte, às vezes são avaliações assim que não condizem muito com a realidade, né? Porque se você pegar lá o relatório, Isabel, tem como você projetar? Vocês me permitem fazer só o seguinte, eu finalizar só a nossa nota e aí eu explicar essa questão para vocês compreenderem melhor quando a Isabel projetar as respostas? Pode ser? Claro. Tá, que aí fica mais fácil. Então, fechando, como que fica a nossa nota? A nota final, ela é calculada com, o somatório da nota padronizada vezes o peso, dividido pelo somatório dos pesos. Então, o indicador 1, a nota padronizada vezes o peso, a gente atingiu 8,75. O indicador 2, que é subdividido em 2A e 2B, a nota padronizada vezes o peso, a gente atinge 20. O indicador 3, que também é subdividido em 3A e 3B, a nossa nota padronizada foi 8,63, multiplicada pelo peso, a gente atinge 34,52. O indicador 4, a nota padronizada 10 vezes o peso, a gente atinge 20. E o indicador 5, a nota padronizada 9,08, multiplicado pelo peso, a gente chega aí a 9,08. Então, obedecendo
essa fórmula aqui, a gente pegando, né, desculpa, o 8,75 multiplicado por 1 dá 8,75, 10 por 2 dá 20, e assim, sequencialmente multiplicando a nota padronizada pelo peso, a gente tem esses somatórios, que dividido por 10, a gente atinge aí 9,23, 9,265%, o IGAN arredondou para 9,24. E a gente atingindo 9,24 na nota, desculpa, que é nota geral, tá? Desculpa, não tem preliminar. Nessa nota geral, então, atendendo a padronização do IGAN, se a gente atinge uma nota geral maior ou igual a 9, o desempenho da entidade fica como ótimo. Então, o IGAN, verificando que a gente atingiu 9,265, arredondou para 9,24, e a aba atingiu o seu desempenho ótimo no exercício de 2022. Em relação a essa nota geral de desempenho, vocês têm alguma dúvida? Não, eu gostaria só de fazer um comentário, Sandra. Pois não. Da questão de a gente fazer uma forma de melhorar essa participação do formulário, né, do item 5. Isso. Talvez atribuir isso à aba também, fazer uma melhor divulgação. Quer dizer, você já explicou que já mudaram, né? Isso, Mas já mudou, seu Ivo. as questões do relatório que pede para a gente preencher. Mas essa participação muito mínima, talvez estimular uma maneira para que essa participação seja melhor, né? A aba faz assim. assim. Bem a nota. Isso, a aba, seu Ivo, ela sempre solicita aos membros a divulgar a resposta, o IGAN também faz, sabe? Infelizmente, assim, o que está dentro da nossa possibilidade é realizado, mas infelizmente a gente não tem a adesão. Isabel, você pode fazer a gentileza de projetar aquele relatório que você encaminhou aos membros, lá na parte final, que tem os questionários, por favor? Ô, Sandra, eu também, só para complementar isso que você falou e essa colocação que o seu Ivo também, essa última vez que a gente recebeu o questionário para preencher e tudo, eu percebi, assim, o tanto que vocês ficam insistindo, tipo, quase que implorando para as pessoas, para a gente poder assinar. Eu mesma só fui preencher o meu, faltando, tipo assim, acho que uns 2, 3 dias, porque você fala assim: "Ah, eu vou responder daqui um pouco". Aí aparece um monte de e-mail, mas assim, eh, eu tenho que elogiar vocês, porque, tipo, a Isabel encaminha no grupo do comitê do WhatsApp, e fica encaminhando no e-mail também da gente institucional. O IGAN também reforçando que a necessidade da gente preencher, a importância, né. Então, assim, realmente quando eu li o relatório, eu até pus uma observação aqui, o que que a gente poderia estar fazendo para estar, como o senhor Eurivo falou, tipo, insis fazendo com que todo mundo participe mais, né. Ah, sim. Obrigada, Anne, obrigada mesmo. Isso é importante, né? Não só para a entidade, mas para o próprio comitê, para mostrar a adesão de todos os membros, né? A participação, para mostrar mesmo assim que são todos ativos. Mas a gente também entende, Anne, que todo mundo, né, que participa de comitê, tanto todos, sociedade civil, usuários, poder público, a gente entende que vocês aí se desdobram também, principalmente vocês coordenadores, vocês que participam de grupos de trabalho, de câmaras técnicas, o quanto vamos dizer assim, árduo também é o trabalho de vocês, né? Porque é um trabalho que não tem remuneração, vocês já têm o trabalho de vocês, então essa parte aí também da gente ficar solicitando, e a gente também reconhece vamos dizer assim, a imediatidade na resposta quando a gente solicita, a gente também reconhece isso, tá? Que vocês têm outros afazeres, outros comprometimentos com o trabalho de vocês, e tipo assim, vocês trabalham como nós e tem que dar uma resposta, né? Que vocês têm a carga horária de vocês, e o comitê é um plus a mais, e ainda mais para vocês que são coordenadores e participam de câmaras técnicas. Então, a gente também reconhece essa dificuldade também. E aí, por isso que a gente está sempre relembrando aí vocês para estar respondendo também. Então, assim, é uma via de mão dupla, né? Um colaborando com o outro, mas essa demora também, ela é bastante compreensível em virtude que eu já expliquei, né? Dos outros afazeres que vocês têm.
Mas vamos lá. Olha aí para vocês verem. Vai só um questionário mesmo, Isabel, por favor. Lá no questionário, lá embaixo, tem isso. Ele não está aí, não? Tem um que encaminha um questionário. Tainá, você pode me ajudar? Se você lembra melhor que eu. Nesse relatório, você não disponibilizou os questionários, não? Não, nesse não tem o questionário, não, Sandra. Disponibilizei, foi por e-mail. Tô até procurando aqui. Certo. Mas assim, se a Tainá conseguir e disponibilizar, para a gente, se ela conseguir também projetar, mas eu vou explicando para vocês. A sensação, igual eu falei, não representa uma opinião da aba, né? Representa uma opinião da Sandra, tá? O que a gente verifica é o seguinte: você lá vê o questionário, as respostas elas não são condizentes com. Tipo assim, eles respondem uma coisa, mas depois aí, por exemplo, beleza, obrigada. Então, por exemplo, olha, questionar, primeiro lá, o participante 1 pergunta o seguinte: sua participação no comitê como membro ocorre como a pessoa é titular ou suplente? Ele respondeu, suplente. Você conhece o contrato de gestão celebrado entre o IGAN e a aba? Sim. Você conhece claramente as competências da aba? Sim. Você tem informações que a Demandas Comitê te passou a aba? Sim. Você já acessou o site da aba? Sim. Aí vira e fala, olha, no site da aba as informações são atualizadas, disponibilizadas com frequência, clareza, satisfatória? Aí a resposta, a pessoa deu um 9. Esse daí a aba também já verificou, nós já estamos solicitando a alteração do nosso site, a gente reconhece que existe sim algumas falhas, então a gente já entrou em contato, já fizemos também uma reunião com o responsável pelo site para a gente fazer essa alteração, porque realmente ele está um pouco confuso. A aba responde aos contatos do comitê de maneira ágil, eficiente e clara. A nota foi 9. Eu não posso falar, eu sou suspeita, né, porque eu estou aí na coordenação da secretaria, mas essa nota, igual eu falei, Sandra, não aba, tá? Eu discordo, porque a Isabel, ela responde sim, de maneira ágil, eficiente e clara. Eu até brinco com ela, às vezes, quando tem algum questionamento, eles respondem tão rápido que eu brinco, eu falo, eu tenho medo de você, porque é muito rápido, é muito ágil. Então, assim, infelizmente, eu não concordo com essa nota, tá? Porque são todos os questionamentos, eles são respondidos. Se às vezes não porque não depende da secretaria, depende de algum procedimento que também precisa de uma avaliação. Às vezes é feita uma solicitação, por exemplo, quando eu estava à frente aí do jurídico, às vezes era feita uma solicitação de parecer, a gente tem 15 dias, né, pareceristas para emitir o parecer. Eu nunca usei os 15 dias, mas às vezes era necessário usar 9, 10, porque vinham questões que a gente não detinha conhecimento e tinha que buscar informações para poder fazer o parecer. Então, isso não dificuldade, assim, não é que a gente não respondeu ao contento, tem um prazo, né? Então, assim, nesse daí eu não concordo. Aí, por exemplo, o trabalho de mobilização social para as reuniões tem ocorrido de forma satisfatória? A nota foi 9. Também não concordo, porque tudo é disponibilizado no site, tudo é disponibilizado. A Isabel sempre encaminha, além de encaminhar por e-mail, ela lembra os membros, a gente liga chamando para participar, para ter quórum, a gente auxilia, eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas algumas pessoas elas têm dificuldade de acessar de forma online. A Isabel, ao mesmo tempo que ela está conduzindo a reunião, ela está explicando para a pessoa acessar as reuniões, então por isso também que eu não concordo com a nota 9. Sandrinha, Oi. só te cortando aí, desculpa, tá? Não, pode porque auxiliar. como eu faço, né, e eu acompanho mais de perto, Isso. e também deixar claro que sobre essas questões de mobilização, a gente manda até para o portal do comitê, né? Dos comitês. Não é só no Justamente. site do Comitê do Araguari. Eu tenho também, eu sou avaliada por mandar essa documentação no prazo para o portal dos comitês. É só para complementar, né? Para a gente colocar que a gente não tem só essa avaliação, a gente tem outras avaliações e outros prazos que a gente tem que cumprir. Isso. Aí também esse motivo, né, da gente discordar. Aí o outro questionamento. A aba tem estabelecido um canal favorável de comunicação entre eles, os comitês, aí a nota foi 9. A gente está sempre aberto, tudo que nos é solicitado, a gente tenta dar
resposta o mais rápido que a gente consiga, sempre prestando pela eficiência no trabalho e pela exatidão dos dados que a gente fornece. Então, às vezes, se há uma demora, é porque a gente precisa analisar, a gente precisa estudar, né? Então, também eu acredito que deveria ser analisada essas questões, né? Porque é fácil a gente responder na mesma hora, mas a gente pode cometer erros, equívocos. Então, por isso que às vezes aquela resposta que não é dada de imediato é porque a gente precisa mesmo buscar as informações necessárias. Ali, as solicitações administrativas do comitê, cadê, Bel? Solicitações administrativas do comitê são atendidas de forma satisfatória pela aba, aí colocou 9. A gente também não entende, porque a gente atende todas as solicitações, todos os encaminhamentos que são feitos, a gente atende, é igual eu falei, às vezes pode ter uma demora, pode, mas a resposta, ela é dada. As convocações e documentações são encaminhadas com antecedências satisfatórias, conforme prazos regimentais, como a Isabel pontuou aí com vocês. Além do plano de trabalho, existe a normativa 67, que a gente tem que obedecer. E mesmo que não existisse essa normativa, a gente tem que obedecer prazo regimental. Então, a gente não perde prazo regimental. Aí, a gente tem uma nota 9, né? Então, também não condiz com um serviço que está sendo executado, porque a gente preza muito pelos prazos regimentais. Por exemplo, os documentos, atas são elaborados de fácil compreensão, nota 9. A maioria das atas que a Isabel encaminha e pede para os membros mandem, né, suas contribuições, a maioria não tem contribuição. Então, se a maioria não tem contribuição, a gente também não entende a nota 9, né? Se fosse assim, corriqueira, as manifestações, não, tá assim, assado, a gente até compreenderia a nota 9, mas tudo bem. A aba demonstra capacidade técnica para resolver os problemas técnicos demandados pelo comitê e de propor alternativas. Essa nota 9 aí, a gente não discute muito, porque o Igor pontuou, né? A gente não detém de uma equipe robusta, então, às vezes, pode ficar aí, vamos dizer assim, não atender, né, a contento ao comitê, mas por quê? Porque é uma pessoa, né, para responder a vários questionamentos. Mas todos também são respondidos, mesmo que haja uma demora, sempre são respondidos. Aí o outro, a equipe da aba demonstra confiança e habilidade para resolver os problemas de origem técnica e orientar tecnicamente os membros. Essa daqui eu vou me abster de comentar, porque cada um tem vamos dizer assim, o seu direito subjetivo de avaliar a competência ou não, né, de cada profissional que trabalha aqui. Então, essa daí eu vou me abster de comentar. Aí depois, a equipe existe postura proativa da aba para apresentar propostas ao comitê e se antecipar aos problemas em potencial. Essa daqui Sandra, não concordo, porque existe sim. A gente sempre, quando a gente verifica alguma questão que a gente pode contribuir, que a gente pode ajudar, está sempre auxiliando. A Isabel está sempre aí propondo soluções, propondo iniciativas, de igual forma o Igor e toda a equipe, então também eu não concordo. A aba toma as medidas necessárias para a execução das ações previstas no plano de recursos hídricos da bacia. Ela toma todas as medidas, o Igor apresentou aí para vocês o relatório, né, o 2A e o 2B. Então, ali eu acredito que ele, por si só, demonstra que a gente atende essas medidas. Aquelas que fogem da nossa alçada não tem como, mesmo assim a gente se esforça, mas foge da nossa alçada, então o que não está nas nossas mãos não tem como a gente resolver. A aba dispõe de iniciativas para realizar eventos como seminários, oficinas, workshops, com vista a divulgar a sociedade da Sociedade da Bacia sobre a cobrança pelo uso da água. Sim, a aba faz isso. A gente teve o seminário aí, o Real Valor da Água, que a gente fez aí para tentar buscar a nossa integração. Infelizmente, não foi aceita aí por alguns outros comitês. A gente contratou a empresa, fez tudo, mas de alguma forma, alguns comitês, os afluentes, os PNs, a gente fez para todos, tá? Tanto de Goiás, DF, Mato Grosso e PN, todos os afluentes do Paranaíba Federal, mas a gente também não teve adesão, a gente proporcionou essas oficinas, alguns falaram que não queriam e tudo, então a gente também tem essa proatividade.
Aí depois, você tem conhecimento de como os recursos arrecadados são administrados? Sim. Os recursos são administrados com transparência? 9. A gente também não entende, porque a gente tem o portal da transparência, a gente está sempre aberto a diálogo e tudo, né? Mas é igual eu falei, tem as formas subjetivas de cada avaliação. Às vezes está faltando ali alguma informação que não nos foi solicitada, por isso que ela não está ali devidamente colocada. Mas a gente, igual fala, a gente está sempre aberto também às explicações necessárias. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela aba, nota 9, também vou me abster, porque é uma análise subjetiva de cada componente do comitê, né? Às vezes uns entendem que não e outros entendem que sim. A estrutura organizacional da aba favorece o adequado atendimento às demandas do comitê? Já foi falado pelo Igor, 9, também concordo que não, mas infelizmente o recurso que a aba dispõe para atender em relação a 7,5, ele não comporta uma equipe mais robusta, então também a gente concorda com a nota. A estrutura organizacional, bom, aí depois a aba busca parcerias com outras entidades e instituições a fim de promover a governabilidade. A gente até tenta, mas a gente ainda não conseguiu fazer assim, uma engrenagem boa. A gente continua, a gente não desiste. Está no nosso radar aí, inclusive no novo contrato aí de gestão, desculpa, no novo programa de trabalho de contrato de gestão, se a gente conseguir essa parceria aí, inclusive investimento também dessas parceiras que a gente conseguir, a gente ganha um bônus, então a gente está aí sempre em constante busca dessas parcerias. Concordo com essa nota, por quê? Porque a gente não está conseguindo, então se a gente não consegue, nada mais justo do que uma nota 9, né? A pessoa foi até bondosa nesse quesito. Como a aba poderia melhorar a atuação junto ao comitê, junto ao comitê, melhorando o quadro técnico e ampliando a demanda do comitê em execução de projetos. Não tem como, com o recurso da cobrança que a gente recebe hoje com 7,5, a gente melhorar o quadro técnico, né? Então, por isso que eu falo assim, que às vezes a resposta, às vezes a pessoa, ela conhece, ela propõe, mas, vamos dizer assim, ela dá uma nota que é subjetiva dela, né? Tem outros, Tainá, sobe um pouquinho, tem uns que é um pouco contraditório. É assim, pessoal, todos os questionários, aí, por exemplo, deixa eu ver se é esse, porque tem um que fala que conhece tudo, esse é tudo 10, esse aí não precisa. Vamos nos 9, rapidinho, para não também tomar o tempo pessoal. Sim, vai. Né? Aí vamos ver se esse aí. Porque tem uns, por exemplo, deixa eu ver. Justificativa, esse aí 10. Esse que eu acho que é Isso, Sandra, perfeito. que fala das Isso convocatórias aí. depois dos documentos. Por exemplo, beleza. Aí fala assim, ó, as convocações e as documentações referentes às reuniões são encaminhadas com antecedência satisfatórias? 10. Ou seja, a pessoa falou que vai. Aí no de baixo, ele vem e fala, são bem elaborados. Não é não, Bel, porque isso aí é diferente. Um é com antecedência e Então, outro assim, ó, se os documentos são bem elaborados. Isso. Entendeu? Aí eu acho que, só minha posição, tá? Tá. A gente elabora uma minuta, mas o documento final, ele vem depois da contribuição do comitê. Então, isso aqui também é uma forma de colocar uma responsabilidade que é do comitê na avaliação da agência. Ah, sim, entendi seu raciocínio, né? Não sei se vocês compreenderam o que a Isabel falou, porque tanto a atas, resoluções, moções, a gente encaminha, né, como entidade delegatária, a gente contribui, faz as minutas, mas o comitê que aprova o texto final. Então, para vocês verem, aí deu nota 8. Deixa eu ver um outro. A aba demonstra o não, vai mais, Abel, porque tem uns que tem assim, que eles falam uma coisa e no outro ele pontua diferente. Deixa eu ver se esse aí, no 9, documentos da ação, interesse, 9. Trabalho de mobilização. Não vai estar. Às vezes, será que é do ano passado e eu estou fazendo confusão com esse ano? A maioria está a 10, né? Vamos ver se é isso aí. Os documentos da aba são disponibilizados. 7, 9. Grupo de trabalho, mobilização. Estabelecido um canal. Vocês podem verificar, esse último aí, ó, que a Isabel mandou, foi o que a gente obteve, assim, eu acredito que foi um dos questionários que prejudicou, né, a nossa nota aí, porque as notas foram um pouco mais baixas, mas mesmo assim ficou entre 7, 8, 9. Demonstra capacidade técnica,
Então é isso, pessoal. Eu só discuti com vocês um questionário para vocês verificarem, mas é igual eu falei, ele é subjetivo, né? O que eu, Sandra, avalio, eu posso avaliar de uma forma diferente de uma outra pessoa, ela pode ter uma visão diferenciada, porque ela está ali dentro do comitê, eu não estou. E aí, essa nota, ela vem de uma média que o IGAM faz dessas respostas, né? Igual eu disse para vocês, foi pouca adesão, né? De 72 membros, apenas 10 responderam. E aí tem esse aí, tá vendo? A maioria deu nota. Aí, peraí, deixa eu ver. A aba busca instituições a fim de promover a governabilidade, aí já teve uma nota mais baixa, 5, né? Como divulgar? Aí a aba com divulgação periódica dos seus feitos via e-mail, grupo do WhatsApp. Isso aí é bem divulgado. A Isabel já explicou para vocês, a gente é avaliado, então tudo que a aba faz, tanto de natureza finalística ou de custeio também, que a gente dá bastante divulgação, a gente coloca nas redes sociais, manda e-mail. Então é isso, pessoal. Se tiver mais alguma dúvida, algum esclarecimento, eu puder colaborar. Uma curiosidade, porque você comentou, Sandra, que os indicadores já estão mudando, né? Isso. E se você ou se a Tainá pode adiantar para a gente, esse indicador vai mudar a forma de olhar para isso? Vai ser ainda alguma coisa no sentido de aplicação de questionário? Vocês já sabem como é que vai ser? Sim, esse indicador, ele some. Ele não vai estar mais previsto, porque... assim, aí Tainá, você me corrige, tá bom? Porque como ele é um questionário aí do IGAM, mas assim, eu acredito que o motivo dele não estar mais presente é baixa adesão mesmo, porque o indicador, a natureza dele é para verificar mesmo a eficiência da entidade delegatária e também, nesse caso desse indicador, a participação dos membros. Como a gente não consegue medir, então esse indicador ele não está presente no novo programa de trabalho para verificação da eficácia da entidade. Você quer complementar, Tainá? É isso mesmo, Anne. Agora a gente vai ter um questionário, porém voltado para a necessidade de capacitação do comitê, né? A gente vai identificar por meio de formulário os pontos principais que a gente precisa desenvolver capacitação, tanto por meio da entidade quanto o IGAM também participando disso aí. Entendi, obrigada. Só um comentário agora, pensando não enquanto IGAM, mas enquanto aba, né, não tendo essa ferramenta do formulário e do questionário, de repente a própria aba, no contato com as pessoas do comitê, que fazem parte do comitê, que são um pouco mais próximas da aba, né, e fazendo ao longo do trabalho mesmo, né, ao longo do ano, essa percepção, né, do que é que precisa melhorar, né, uma coisa mais individual mesmo, menos formalizada na forma de um questionário. Questionário, qualquer contexto, a aplicação de questionário, quando a gente tem, eu aplico muito questionário fazendo pesquisa, quando você tem uma taxa de resposta de 10%, é motivo de comemoração, né? Então, não é uma dificuldade só dos comitês, né? É uma dificuldade da natureza da ferramenta, né? Enfim, só um comentário em relação a isso. Na realidade, o dia a dia, né, gente, é muito corrido. Então, a pessoa... Hoje a gente está tão corrido, uma pessoa parar para responder o questionário, não vou responder isso não, né? Então, realmente, igual você falou, às vezes a gente acha pouco, mas se a gente for verificar o dia a dia, mesmo a correria, 10 é melhor que nada, né? Quer dizer que pelo menos a gente teve alguma resposta. Bom, pessoal, então, em relação à apresentação do item, desse último item de pauta, que era, desculpa, né, do item 3 de pauta sobre a apresentação do relatório e avaliação do contrato de gestão, a aba obteve a nota ótima, né, 9,24. Eu devolvo a palavra para a Daiane, também de igual forma coloco à disposição aqui para eventuais esclarecimentos. Agradeço a vocês pelo comprometimento que vocês sempre têm, né, de doar o tempo de vocês, participar, nos auxiliar, inclusive. A Daiane iniciou a reunião agradecendo aí pela colaboração e prestatividade. Nós é que agradecemos, tá, Anne, a equipe da aba, porque todas as vezes que a gente entra em contato
com esse grupo de acompanhamento de trabalho, ele sempre é muito solícito, muito prestativo, sempre nos atende. Às vezes a gente tem problema com data de reuniões, vocês mudam de imediato, vocês não colocam barreiras. Então, é nós que agradecemos sempre a vocês pela prestatividade, pela excelência do trabalho que vocês desenvolvem, tá? Aqui fica aqui o nosso muito obrigado. E a nossa última reunião, né, de trabalho, eu não sei se a gente vai conseguir fechar aí essa elaboração do relatório, eu acredito que sim, se vocês quiserem, porque a gente vai apresentar, a Isabel vai disponibilizar aí para vocês, mas fica aqui o nosso sincero agradecimento por esses tempos aí que a gente trabalhou, e se vocês continuarem, vai ser um enorme prazer para a gente, tá? Muito obrigada mesmo. Obrigada, Sandra, aí, pela apresentação e pela contribuição também da Anne, do Ivo, da Tainá, porque realmente essa questão, assim, eu fico até feliz, assim, que esses indicadores realmente alguns vão mudar, né, vão ser alterados, porque realmente não está tendo eficiência, né? E quando vocês falam de questionário, assim, eu acho que todo mundo às vezes tem um pouquinho de preguiça mesmo, porque igual você falou, a rotina nossa do dia a dia, você tá eu mesmo, assim, que no meu ambiente de trabalho, eu começo fazendo uma coisa, mas aí você vê que tem alguém que te demanda uma coisa que é um pouquinho mais importante naquele momento, você tem que parar para fazer isso, você fica assim: "Não, daqui a um pouco eu respondo um WhatsApp, daqui a um pouco eu respondo, esse questionário", e quando você vai ver, eu mesma, igual eu falei, eu fiquei deixando para o último momento praticamente, que eu fiquei até me sentindo até mal, que eu falei assim: "Gente, eu sou do comitê, eu faço parte do contrato de do acompanhamento do contrato de gestão, imagina se eu não estiver respondendo isso aí que fez". Não, Anne, para você ver exemplo, a gente fez um questionário aí, a Isabel montou porque a gente vai na final da gestão, né, e tudo, aí fez a camiseta para os membros, a gente mandou. A gente não teve nem resposta, assim, olha, foi muito, assim, não teve resposta, mas faltou muitas pessoas para falar o número da camiseta para a gente comprar, né? Mas assim, porque realmente questionário é o que a Anne falou, se você tiver 10 aí já é alegre, né? Porque já alegra o dia, né? Pelo menos alguns responderam. Mas é isso. Não, então eu também, assim, já até de antemão também já agradeço todo mundo, porque, essa vai ser a última reunião, né, antes da Se a gente conseguir fechar esse item 4, o relatório, sim. entendi. Até porque também o pessoal também está saindo de férias, né, eu mesma também já vou sair de férias agora dia 19, só retorno em agosto, então e todo mundo, assim, também, igual você falou, tem suas atividades. Mas então Só a uma gente já pode dúvida, só hum, desculpa te cortar, só uma dúvida, eu queria verificar se a gente pode fazer, porque aí depois, essa ata dessa reunião, ela é aprovada por vocês. Se vocês concordam, se a gente conseguir fechar esse relatório, aí a gente encerra os trabalhos em relação a esse programa de trabalho e ao exercício 2022. Se vocês concordam, a Isabel encaminhar depois no grupo ou por e-mail a ata e vocês aprovarem. Vocês, como está efetivo só vocês 4, né? Vocês fazerem a aprovação, porque aí não há necessidade nem do outro grupo aprovar uma ata que outro, tipo assim, vai finalizar uma gestão, entrar outra, se pode ser dessa forma, ou se vocês preferem uma outra reunião para aprovar a ata. uhum. Assim, eu Mas não toda vejo nova reunião vai gerar uma nova ata, né? Sim, mas aí, Isabel, o que eu coloco é o seguinte: aqui a gente está com essa gestão e com esse grupo. Aí ele já finaliza e já aprova. Quando entrar a nova gestão e um novo grupo de acompanhamento, ele já inicia com o dele, entendeu? Nada a gente já faz assim. Isso, por isso que eu tô falando. E nada impede da outra gestão aprovar o seu, porque isso é um trabalho contínuo, ele é do comitê, né? Mas eu só estou colocando essa questão aqui para vocês, se vocês acham interessante, né? Mas fica a critério do grupo. Não, assim, se tiver seguindo o procedimento, não gerar ilegalidade para vocês, questionamento, eu não vejo problema. Eu não sei se a Anne ou o seu Ivo também tem alguma querem pontuar alguma coisa sobre isso. Eu acho também mais razoável, mais viável, porque vai ser só a votação da ata mesmo, se a gente puder enviar por e-mail, acho que se não tiver, igual você falou, se não tiver nenhum impedimento jurídico. Estou de acordo também. Eu só queria tirar uma dúvida com relação a, não sei se a gente vai passar por ele agora,
o item 4 aqui da pauta, né, que é a discussão e elaboração do relatório do grupo de trabalho. Esse relatório não somos nós ainda que precisamos elaborar, né? Ele já está, isso, ele já está elaborado. Vocês só precisam responder. Esse relatório, Tainá, você quer explicar sobre o relatório ou você quer que a gente explica? Já pode apresentar e preenchendo, você não acha não, Sandra? Sim, já é o vai seguinte. Agilizando, né? Porque a gente fez uma proposta de relatório padrão para todos os comitês para facilitar o trabalho, né? De vocês. Então, achei que ficou assim bem simplificado, ficou muito mais simples do que o outro, né? Que a gente fez no ano passado, porque já direcionou as perguntas principais, já tem as respostas para marcar. Aí algumas questões abrem para, se caso necessário, fazer uma resposta discursiva, mas nem todas têm essa obrigatoriedade, aí vai a critério de vocês, mas como já está tudo direcionado na proposta, eu acho que vai ser bem simples de fazer. Você projeta para a gente, Isabel, por favor? Ótimo. Tainá, você vai falar alguma coisa, apresentar, ou o grupo já vai elaborar? Se você quiser, Tainá, eu faço a leitura e vou explicando também, pode ficar a seu critério. Pode ser, já pode ir explicando que já vai preenchendo. Tá. Então, bom, como a Tainá explicou, esse é um relatório padrão, né, que foi disponibilizado pelo IGAM. Relatório de avaliação qualitativa do grupo de acompanhamento. Só um minuto, pessoal, só um minuto. Eu estou em reunião. Relatório de avaliação qualitativa do grupo de acompanhamento contrato de gestão GACG. Identificação, contrato de gestão número 003/2019, exercício de avaliação 2022. Objetivo: avaliar os resultados alcançados pela entidade equiparada quanto ao desempenho na execução do contrato de gestão, especialmente quanto ao plano plurianual de aplicação e o plano orçamentário anual na perspectiva de sua eficácia, eficiência e efetividade e os benefícios sociais alcançados na busca da melhoria da qualidade e quantidade dos recursos hídricos. Para efeito dessa avaliação, entende-se como eficácia a capacidade de atingir os objetivos e os resultados pretendidos, ou seja, tem como foco o resultado da ação. Eficiência relaciona-se com os meios e métodos empregados para o alcance dos objetivos, ou seja, pondera-se o custo despendido para o atingimento da meta. E efetividade tem como foco o impacto social das ações a longo prazo, unindo os conceitos de eficácia e eficiência a fim de fazer corretamente o que tem que ser feito. Integrantes do grupo de acompanhamento, aí nós já fizemos o preenchimento, né? Daiane Aparecida Pereira de Paula, Poder Público Estadual, Instituto Estadual de Florestas, IEF. Hamilton Alves Filho, Poder Público Estadual, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD. Eu acho que... Bel, coloca SEMAD MG, fazendo favor. Acho que seria interessante. SEMAD MG. Ivo de Ávila Ferreira, Poder Público Municipal, Prefeitura Municipal de Itapira. Anne Caroline Malvestil, é assim que pronuncia, Anne? Malvestil ou Malvestil, pode escolher. Chique, hein? Qual que você prefere? Eu geralmente falo Malvestil. Malvestil. Sim. Anne Caroline... Beleza. Anne Caroline Malvestil, da Sociedade Civil, Universidade Federal de Uberlândia, UFO. Metodologia de avaliação. Para cada uma das afirmações, o grupo de acompanhamento avaliou de forma espontânea o grau de atendimento desde não atendeu, atendeu precariamente,
atendeu parcialmente, até atendeu plenamente, preenchendo os respectivos espaços disponíveis. No caso de a avaliação ser diferente da opção atendeu plenamente, realizou-se obrigatoriamente uma avaliação qualitativa sobre os motivos pelo qual a entidade equiparada não atendeu aos anseios do grupo de acompanhamento contrato de gestão, tecendo, quando necessário, recomendações para sua melhoria. Aí, pessoal, outra questão também que eu queria colocar aqui para vocês, para análise. Como tem essa questão aí de não atender ou atendeu, às vezes a equipe da AB estando presente, a gente pode causar assim, um certo constrangimento, não sei, se vocês também quiserem marcar uma outra reunião e vocês preencherem e discutirem no grupo, também vocês fiquem à vontade, tá? Eu vou ler aqui o relatório para vocês, se tiver dúvida, a Tainá ou eu podemos esclarecer, e vocês fazem opção, se vão responder agora ou posteriormente. Então, do plano orçamentário anual, que é o POA. Sandra, só um minutinho, desculpa te interromper. Imagina. Às vezes também, como a Anne solicitou os relatórios, né? Isso. De gestão, os anexos do relatório de gestão, se optarem também por ler esse relatório antes de responder, não tem problema nenhum. A gente marca depois uma reunião só para aprovar, né, o relatório que foi preenchido, talvez por vocês aí em algum momento. E também a vocês ata. conseguirem reunir, e a ata também. Isso, a gente pode fazer uma reunião rápida quando der, só para aprovar isso aí. Aí não tem problema, isso. não. Uma pergunta, precisa da gente fazer uma nova reunião para aprovar o relatório? Ou se o grupo, nós fizemos, né, essa alinhamento por e-mail, enfim, pelo grupo de WhatsApp, a gente não precisaria fazer uma nova reunião para aprovação? Eu vou dar a minha opinião, aí a Tainá vê se ela concorda. A ata, por exemplo, vamos supor que vocês optem por essa proposta da Anne. A ata, assim que estiver pronta, a gente encaminha, né? Vocês dão as contribuições, e aí vocês redigem um e-mail e também preenchem o formulário, vocês redigem um e-mail à Secretaria Executiva da aba, falando que conforme ficou estabelecido e decidido pelo grupo de acompanhamento do contrato de gestão, segue devidamente aprovados o relatório e a ata para devidos trâmites. Eu não vejo problema, se vocês assim pretenderem, né? Desde que vocês manifestem em conjunto esse entendimento. Eu não vejo problema. Você vê, Tainá? Não, acho que a validação por e-mail de todos também não tem problema, não. Isso. Aí eu vou terminar de ler o relatório para vocês só, se tiver alguma dúvida, né? Então, sobre planejamento orçamentário anual, a parte que o Ronaldo explicou para vocês, que ele diz respeito ao 7,5, aquilo que é a atividade meio da entidade. A deliberação do POA, a gente já preencheu para vocês, que é a deliberação normativa, a deliberação normativa 105, 17 de dezembro de 2021. Aí ele traz as informações, né, do POA, que ele estabelece as aplicações das diretrizes, né? E aí ele pergunta, neste contexto, considerando as ações realizadas e apresentadas pela entidade equiparada, o GACG entende que a entidade não atendeu precariamente, atendeu parcialmente ou atendeu plenamente em relação a esse plano orçamentário, né, ao gasto que teve com a agência. Aí vocês colocam, aí igual sobe, Bel, fazendo favor. Avaliação qualitativa dos GACG, obrigatoriamente nos casos de que a entidade equiparada não tenha atendido plenamente. Então, igual a gente leu lá mais anteriormente, fala, né, se vocês entenderem que não atendeu plenamente, vocês justifiquem, né, o motivo. De igual forma, vai ser pode subir e descendo, sei lá, do plano plurianual de aplicação, a gente já preencheu para vocês a deliberação, vocês vão ver no site que tem uma outra deliberação, além da 113, que modificou a 113. Então, por que vocês colocaram a 113? É porque a avaliação é do exercício de 2022, e a que foi aprovada posterior a ela traz de 2023 em diante. Então, por isso que é a 113, porque ela retrata o exercício de 2022. A gente também já preencheu. De igual forma, vocês vão verificar que aqui entra a questão lá que a Tainá falou de vocês lerem os relatórios do 2A e o 2B do Igor, e também o 3A e o 3B, que também andam ali juntos, né, em relação ao desembolso. Aí vocês fazem a avaliação, preenchem, atendeu, não atendeu, atendeu plenamente, e se for não atendeu, aí fazer a justificativa ou não atendeu plenamente. Pode passar para o próximo, Isabel, fazendo favor. Aí, tá vendo? Dos ex-programas e ações
eixo 3, que está dentro daquele relatório que a Tainá falou para vocês fazerem a leitura. Aí depois vem os anexos, né? Então a gente traz relatório de execução do plano anual, que é o que já foi para vocês, que é o POA, e o relatório de execução do plano de aplicação, que é o que o Igor também apresentou. Aí fica a critério de vocês, sintam-se à vontade também pelo tempo, né, que a gente já tá, são 10 horas e 47 minutos, a gente tem disponibilidade de ficar aqui, se for de entendimento do grupo, mas se o grupo se sentir mais confortável para fazer uma análise melhor, analisar os relatórios, a gente pode combinar uma nova reunião, ou vocês podem combinar entre vocês de, após a manifestação, construir o documento, todo mundo assina, e depois encaminha um e-mail informando que foi decisão do grupo e segue aprovado o relatório, segue aprovada a ata, a critério de vocês. Eu acho que a gente pode fazer dessa forma, encaminhar depois por e-mail o referimento à aprovação do relatório e da ata. Daiane, eu também concordo, até porque como teve aquelas observações que a Anne fez, né, do relatório do Igor, que ficou de ser encaminhado para a gente, eu acho que aí a gente faz entre nós aqui e a gente vai replicando por e-mail entre nós, até construir o documento com todo mundo, e a gente encaminha por e-mail para vocês, junto com a aprovação da ata, né, Anne? O que você acha? Eu concordo que a gente consegue olhar, né, o documento. Aí o que eu gostaria de saber é qual que é o nosso prazo para isso, até porque a Daiane comentou que entra em férias, né? Eu entro em férias também a partir de amanhã, inclusive. Então, só para a gente poder se organizar e não perder o prazo. Contagem regressiva aqui. Como esse ano a gente já até fechou essa parte de análise de prestação de contas, eu acredito que a gente consegue aguardar a volta de vocês. Daiane também já vai entrar de férias, né, Daiane? O que agora é dia 19 e volto dia 14 de agosto. Para quando que está previsto, Sandra, a troca de... Até então, parece que é 30 de outubro, mas vai depender da agilidade ou não da Casa Civil. Agora, porque a minha preocupação é só o seguinte, a gente tem que apresentar isso, né, na última plenária, né? A gente tem que apresentar isso na plenária, aí fica a critério também de vocês, porque assim, como entra processo de outorga, a gente não sabe a data certinha, mas assim, tendo que ser aprovado por essa gestão. Então, assim, tempo tem, mas quanto mais rápido ficar, vocês ficam livres disso, né? Aí, se vocês quiserem estabelecer um prazo... Acho que meados de agosto, não, Sandra? Para vocês também tem que ver a questão de elaboração da ata, né? Você acha que dá, Isabel? A meados de agosto tá tranquilo. Antes do INCOB, porque o INCOB também todo mundo já fica por conta, né, dos processos aí. Antes do INCOB, será que tem como? O INCOB é de 24 a 28, salvo engano. É 25, né? Mas o pessoal sai no... Deixa eu ver aqui, agosto. Acho que é 21, não? A partir do dia 21. Desculpa, é isso mesmo, tô doida. É do dia 21 ao dia 25. Isso mesmo. Eu ia pedir se vocês conseguirem, só para, na verdade, eu sei que já os relatórios estão lá no site, né? Mas só para agilizar para a gente, se vocês tiverem fácil aí o link, se vocês puderem enviar para a gente, de repente, eu posso já tentar fazer isso hoje, antes de viajar. E aí, se a Daiane e o senhor Ivo conseguirem dar uma olhada nas próximas semanas, acho que até o final de agosto a gente conseguiria finalizar. O que vocês acham, Daiane e o senhor Ivo? Não, Anne, eu concordo com você, e até porque se você conseguir, como você falou, contribuir, antes, não atrapalhando o seu início das férias, semana que vem também tento fazer também a minha contribuição antes de eu sair de férias, e aí o senhor Ivo conclui com a gente, e aí quando a gente voltar das férias em agosto, a gente já encaminha para as meninas. Pessoal, o link já está disponível aí desde a hora da reunião no chat, tá? Tanto da prestação de contas, que vai estar encaminhando vocês aos relatórios, né? E do portal de transparência no site do Araguari.
Sobre a questão da minuta do relatório, ele já foi na convocação, então já está lá para vocês poderem complementar, né, com as respostas de vocês. E sobre a síntese, ela já começa a ser elaborada a partir da semana que vem, então até o final da semana que vem ela já é encaminhada para vocês. Mas vocês podem elaborar o relatório de vocês, encaminhar isso independente da síntese, tá? Que a síntese a gente manda isso posteriormente para vocês aprovarem ou não. Não depende do relatório. O relatório ele já está, como eu falei, a minuta junto à convocação dessa reunião e os links já estão no chat. Porém, eu também já estou aqui fazendo o e-mail para encaminhar para vocês de novo, para reencaminhar. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Isabel. Tainá, você quer falar alguma coisa? Quer contribuir com mais alguma coisa? A gente pode estar encerrando. Daí, na Sandra? verdade, eu queria só fazer uma observação, mas que não tem relação com esse relatório, não. Eu encaminhei para a aba ontem, hoje eu reforcei com as meninas também. Eu queria pedir o apoio de vocês para as próximas reuniões plenárias, para a gente pautar sobre a emissão de DAS da cobrança, que começa agora em julho, novamente, depois dessa nova metodologia que foi adotada, né? E a gente está encaminhando um passo a passo para a emissão, considerando que os DAS não chegam mais para os usuários, né? E para não evitar comprometer a arrecadação, para a gente reforçar sempre que possível nas reuniões dos comitês esse passo a passo para a emissão, né? Já me encaminhei por e-mail, eu vi até que a Isabel já encaminhou também, né, Isabel? Para os usuários. Mas só pedir para reforçar. Para os usuários e também já pedi para a publicação do site. Isso. Aí, para a gente tentar pautar nas reuniões também, para reforçar sempre que possível. Ah, ótimo. E se você quiser também me encaminhar no meu e-mail, porque eu também divulgo aqui com o pessoal do IEF, tem muito consultor que pergunta. Isso, verdade. A gente tem grupo aqui o grupo do regional e com os núcleos, então, assim, às vezes os nossos núcleos que ficam em cidades vizinhas, o pessoal procura mais a respeito disso. Tem um contato mais próximo com os usuários, mas na parte interior, né? Não, tranquilo, eu vou te mandar então. Eu já te encaminhei no seu e-mail, porque estava na hora da reunião. Foi na hora da reunião. Eu vi. Fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que você não viu. Gente, mas eu falei para vocês que eu tenho medo dela. Lembra que eu falei no início que ela responde porque eu tenho medo? Eu falo isso para ela e para Mariana, eu tenho medo de vocês, e para a Daniela aqui também. E Tainá, a gente também divulgou, a gente tem o nosso grupo do Conselho de Administração, que também é composto por usuários e tudo, a gente também divulgou, além das mídias, dos meios, sites e nos sites, a gente também divulgou para o nosso grupo aqui do WhatsApp do Conselho de Administração e da plenária, tá? Ótimo, então. Obrigada, gente. Imagina. E qualquer dúvida, Daiane, Anne, Ivo, durante a elaboração do relatório, podem entrar em contato comigo quando precisar. Ai, Tainá, muito obrigada, viu? Você e a turma da ABA sempre está salvando a gente aí com os esclarecimentos. E muito obrigada mesmo, viu? Ok, obrigado. Então acho que a gente pode estar encerrando, né, meninas? Dani, eu só queria pedir, estou tentando abrir os arquivos aqui, só queria aproveitar para já pedir orientação de quais os documentos. Eu não sei, Isabel, se você já enviou por e-mail os documentos. Eu já estou só minutando o e-mail aqui e eu já vou eu vou mandar para vocês com os documentos, tá? Não, então pode deixar. É que eu fui tentar achar pelo site. Toda prestação, né? Qual que era. Beleza, obrigada. Pessoal, então, assim, quero agradecer novamente aí a disponibilidade de vocês numa sexta-feira, praticamente aí, véspera das férias da Anne, né? Então, queria agradecer mesmo, viu? Seu Ivo também, muito obrigada. A turma da ABA. A Tainá também, que está sempre tão disponível. Obrigada mesmo, gente. A gente que agradece. Agradecemos aí toda a equipe, né, do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão. A Tainá também sempre prestativa.
A gente é muito abençoado, viu, Daiane? A aba conta com todo mundo que é muito prestativo, muito colaborador, a equipe é muito bacana, todo mundo, toda vez que a gente precisa, a gente tem um apoio. E, novamente, parabenizar aí vocês pelo trabalho executado em relação a esses exercícios aí que vocês tiveram à frente do grupo de acompanhamento do contrato de gestão. Agradecer realmente pela prestatividade e sempre que a gente solicitou, vocês nos atenderam. Se houve alguma falha de nossa parte ou alguma omissão, a gente também pede desculpas a vocês, a gente tenta dar o nosso melhor, mas a gente agradece, assim, de coração mesmo, por tudo aí que vocês fizeram aí durante esse tempo que a gente trabalhou junto, tá? E a gente continua sempre à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer eventualidade. Eu que agradeço, assim, e eu cheguei meio que de paraquedas na coordenação, mas, assim, tanto o seu Ivo como a Anne, assim, todos os apontamentos que eles fazem, assim, eu que aprendo com eles, né, então eu estou aqui só meramente, estou aqui aprendendo. Então, assim, quero realmente agradecer muito mesmo, porque as considerações que eles colocam, eu realmente não tenho muito essa percepção, e eles conseguem puxar isso para a gente estar discutindo. Então, assim, muito obrigada mesmo. E obrigada, pessoal da aba, Tainá, Daiane, pela paciência, né? Algumas vezes, da minha parte, uma série de perguntas de quem está tentando entender como é que as coisas funcionam. Então, obrigada a vocês também. É isso que enriquece, viu, Anne? É isso que enriquece essas reuniões, como a Daiane falou, aqui é um aprendizado contínuo e mútuo. Então, quanto mais questionamentos, melhor torna ao nosso trabalho, né? E a gente sai um pouco mais, vamos dizer assim, sábio nessas questões. Então, todo questionamento ele é muito bem-vindo. Eu sou muito perguntadora, viu, Anne? Tudo que eu não sei, eu questiono, e o que eu sei, eu questiono mais ainda. Eu gosto muito de questionamentos, então não tem que se desculpar, não. É isso que enriquece toda a reunião. Se não fosse assim, todo mundo entrasse, mundo saísse calado, não tinha proveito, né? Verdade. A Lara tá com a mãozinha levantada. É para foto, Lara? Bom dia, pessoal. Sim. Meu nome é Lara, eu sou da comunicação, acompanho as reuniões do comitê e, ao final, assim, eu sempre peço para os membros presentes abrirem a câmera para poder fazer o registro da reunião. Um pouquinho. Olá, Só mais um minutinho, pessoal. Certinho, muito obrigada, pessoal. Um ótimo final de semana a todos. Boa tarde, gente. Muito obrigado. Bom final de semana, gente. Obrigada, Para viu? todos aí, bom dia. Tchau, tchau. Bom fim de Muito semana obrigado, também. bom dia para todos nós, tá? Tchau. Tchau, tchau.